Nematóide hoje já é algo que o agricultor entendeu que ele tem que conviver. Quem não tem, vai ter, né? Muito difícil Exatamente. a gente não ter a presença desses vermes, né, que podem causar prejuízos astronômicos para a cultura. O interessante é que dá para conviver bem com eles hoje, dá para fazer um bom manejo. Quando a gente fala hoje, 2024, nós estamos gravando no dia 1º de outubro, início da safra no Mato Grosso, aqui depois das primeiras chuvas, início da safra no Brasil, o que a gente pode destacar em termos dos principais nematóides hoje que afetam tanto grandes culturas, mas também como outras plantas, como hortaliças, frutíferas, né, e a própria cafeicultura? Hoje a gente tem vários nematóides aí dentro dos principais gêneros, que é Meloidogene e Pratylenchus. A gente tem várias espécies que atacam inúmeras espécies, né? E aí o manejo, como você disse, é possível a gente conviver bem com o nematóide hoje, fazendo o manejo adequado. Lembrando que a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis, né, para o manejo, para manter um nível baixo da população e não chegar a danos econômicos para a cultura, né? Mas é possível a gente ter essa convivência utilizando, né, os manejos. E dentro desses nematóides que a gente conversa hoje, galha, nematóide do cisto na soja, são os principais problemas, né? E quando a gente fala em nematóide, hoje não dá mais para falar simplesmente na espécie, a gente tem que pensar na raça, né? Sim, exatamente. Qual que é a diferença na hora de manejar um problema desse na lavoura, de se entender ou conhecer a raça? E é fácil de identificar a raça do nematóide? Não, Rogério, não é fácil. Hoje, o que a gente mais se fala, né, em relação a raças, está relacionado ao Heterodra glycinis, que a gente sabe que tem inúmeras raças. Não é fácil, né? A gente faz o teste por cultura para chegar à raça que a gente tem numa determinada área. E aí essas raças, elas são muito ligadas, né? Vamos chamar assim, a população ocorrente ali. Então, cada raça tem uma relação planta-hospedeiro diferente, né? Do patógeno à planta diferente. E essas diferenças é que faz toda a diferença, né? Então, em algumas áreas, uma raça, a gente coloca uma certa variedade cultivar ali e ela se comporta de uma forma, mudando a raça, essa planta já tem uma outra interação com esse nematóide. Então, não dá para a gente extrapolar uma variedade para todas as raças, porque tem essa interação, né, bem próxima e própria aí do nematóide com as diferentes cultivares. É por isso, então, que hoje no melhoramento a gente observa que os melhoristas têm trabalhado para provocar a resistência ou inserir a resistência dessas diferentes raças, raça 1, 2, 3, e aí vai. Isso já ajuda a diminuir um pouco a pressão com que esses nematóides causam aí na redução de produtividade, né? Exatamente. E é complicado, né? Porque além da gente ter a interação aí com cada espécie, né? Com cada raça, com cada cultivar, a gente já tem uma dificuldade para desenvolver as variedades existentes. E aí, a hora que você pensa que tem inúmeras raças dentro de uma espécie, dificulta mais ainda o nosso manejo, né? O buraco fica mais embaixo. Exatamente. Antes da gente falar do manejo propriamente dito, que é a sua área de atuação, que você tem estudado bastante, quais são as metodologias? Hoje a gente tem laboratórios no Brasil que podem atender ao agricultor que queira entender quais são as espécies, que acho que é algo mais simples, né? Qual é o nível de pressão, porque acho que a gente tem que quantificar quanto de nematóide tem no solo ou na planta, suas estruturas de resistência, e como que são feitos esses testes? Eu sei que tem alguns testes que demoram, às vezes, 6 meses, você tem que cultivar a planta para poder entender o que está acontecendo. Como que funciona essa rotina do laboratório que trabalha com nematologia? Quando a gente faz a identificação e quantificação da espécie ou do gênero mesmo, como você disse, é mais simples. Por exemplo, no caso de Meloidogene, a gente tem uma semelhança muito grande, né, entre as espécies, e aí, hoje em dia, a gente vai muito para a parte de molecular, para fazer a identificação. Quando a gente chega no nível de raça, no caso de Heterodra, aí a gente usa as plantas diferenciadoras, que aí, de acordo com o comportamento do nematóide, com cada planta diferenciadora, né, com cada cultivar diferenciadora, é que a gente vai determinando qual raça é. E realmente, a gente fica a tempo, porque você planta a cultura, você faz a inoculação, você espera o ciclo, você vai avaliando para você ver
qual espécie, né, qual população ali vai interagindo com as diferentes cultivares, que nós chamamos de plantas indicadoras. Então, realmente, é um processo, né, é uma análise que demora tempo. Diferente de uma análise de rotina, que a amostra chega para a gente faz o processamento, consegue fazer a identificação ali pela morfometria, né, morfologia do nematóide, quando não a gente vai para molecular, mas é uma coisa muito mais rápida, né, do que é a questão de diferenciação de raças. A identificação molecular usando biotecnologia, ela está bem avançada, então, hoje nas espécies de nematóides. Sim, ela está bem avançada. Ela está bem usada hoje. Antigamente a gente usava a parte de perineal e tudo, aqueles detalhes, né? Mas hoje a gente já está bem mais, parte de sequenciamento também, então já está mais evoluído nesse sentido de identificação de espécies.